Olá, eu sou Oscar Crost, juiz do trabalho do TRT da 12ª Região. Estou aqui no projeto Reforma Trabalhista em Minutos, em uma iniciativa do TRT da 12ª Região. Nesse vídeo, analisaremos alguns dispositivos do capítulo 2A do teletrabalho, acrescentado à CLT pela Lei 13.467 de 2017. Este capítulo é composto pelos artigos 75A, B, C, D e E. Neste momento, analisaremos apenas os artigos A, B e C. Pois bem, de acordo com o artigo 75A, a prestação de serviço pelo empregado em regime de teletrabalho observará o disposto nesse capítulo. Ou seja, as regras atinentes a essa modalidade específica estão previstas nesses 5 artigos por mim referidos. Isso não significa que o teletrabalho antes da reforma trabalhista não existia. Apenas não havia regras específicas aplicáveis a ele no ordenamento jurídico brasileiro. O teletrabalho, também conhecido por trabalho remoto ou trabalho à distância, ele dista do nosso tempo atual em pelo menos 35 a 40 anos. É uma prática bastante antiga e que sobreviveu esse tempo todo sem uma especificidade legal. Isso não significa que ele seja totalmente novo, pois alguns doutrinadores entendem que ele remonta eras remotas do direito do trabalho, inclusive a Idade Média, onde alguns trabalhadores atuavam em domicílio em atividades com baixíssima tecnologia. Parte da doutrina também entende que essa não é a primeira regra que dispõe sobre a matéria no direito do trabalho brasileiro. Alguns defendem que a Lei 12.551 de 2011, que modificou o artigo 6º da CLT, foi a norma primeira a versar sobre o tema. Segundo essa disposição, não pode haver distinção de tratamento nem de direitos do trabalhador que atua dentro da empresa e aquele que labora fora dela. De uma forma ou de outra, é importante destacar que as disposições do capítulo 2A, elas são meramente exemplificativas, de modo que as disposições ali previstas não afastam os direitos estabelecidos na Constituição, as normas gerais, os princípios do direito do trabalho, tampouco as convenções da OIT. Passando ao artigo 75B da CLT, tem-se que o teletrabalho consiste na prestação de serviços preponderantemente realizada fora da empresa empregadora, pelo uso de meios de tecnologia de informação e comunicação, que não se confunde com a atividade externa. No parágrafo único do artigo 75B, é feito um destaque ainda no sentido de que o comparecimento à sede da empresa para realizar atividades específicas, por si só, não desnaturaria o caráter específico do contrato celebrado pelo teletrabalho. Pois bem, esta questão do critério de preponderância ela é bastante dúbia, pois o legislador não estabeleceu como considerar preponderante. A preponderância é em horas do dia, em dias da semana, em semanas por mês? Ficou bastante confuso. O direito lusitano, já referido por ocasião do comentário ao artigo 62, ele é muito mais pontual, específico e não deixa margem a dúvidas. No lugar da disposição preponderante, o legislador de Portugal optou pelo termo habitual. Habitual é aquilo que não é esporádico, é aquilo que não é imprevisível, mas que ocorre com determinada frequência. Passando então à análise da questão uso de tecnologia de comunicação e informação. Hoje em dia, por si só, este é um recurso adotado por grande parte dos profissionais, mesmo os juízes, procuradores do trabalho, auditores fiscais, delegados. Todo mundo, de uma certa forma, utiliza um smartphone, um notebook, a internet. O diferencial aqui é que a remessa do trabalho, a transferência de dados, deve ocorrer a partir do uso da tecnologia. O destaque final, que me parece bastante importante, que não se confunde com a atividade externa, é bastante relevante. Por quê? Porque a atividade externa não é simplesmente aquela que se realiza fora da empresa, mas é aquela que somente pode se realizar dessa maneira. O que eu quero dizer com isso? Uma pessoa que trabalha preponderantemente fora do local onde fica o empregador, ela pode trabalhar dentro, pode trabalhar fora. O que ela faz dentro e fora é exatamente igual. Ela utiliza o computador para elaborar uma petição, para fazer um projeto, para redigir um texto. Esse texto, essa petição, esse projeto, pode ser feito na sua casa, no shopping center, num parque ou até mesmo na empresa. De modo distinto, o trabalho externo não pode ser realizado em outro local. Por exemplo, pegando a situação dos entregadores de bebidas de uma distribuidora. Ele tem que se deslocar pela rua, ele tem que levar o produto até o cliente. Vamos imaginar um representante de um laboratório que
que comercializa medicamentos e visita médicos. Ele necessariamente tem que realizar o seu mistério na rua, pois senão não há como fazê-lo. Entendem a diferença agora entre o trabalho que é feito fora da empresa e aquele que é feito necessariamente na rua? Este ponto é bastante importante. Pois bem, passando agora ao artigo 75C, o último desse comentário, ele dispõe sobre a formalidade do contrato do teletrabalho. A regra geral da CLT, o artigo 442, ele simplesmente dispõe que o contrato de trabalho corresponde à relação de emprego, podendo ser tácito, expresso, escrito, verbal, ou seja, ele observa o princípio da primazia da realidade. No direito do trabalho, importa muito mais o fato do que a forma. No entanto, nas relações especiais, como o caso do teletrabalho, o legislador impôs a necessidade de um contrato escrito. E no caput do artigo 75C, ele mais do que expõe a necessidade de um contrato escrito, ele exige que as atividades sejam especificadas no contrato. A inobservância dessa disposição leva o quê? A conclusão de que o contrato especial, de especial não se trata, aplicando-se, portanto, as regras gerais da CLT e a Convenção e também a Constituição. O que dispõe os parágrafos 1º e 2º do artigo 75C. Pelo parágrafo 1º, trata-se da possibilidade do contrato presencial se transformar em contrato de teletrabalho, enquanto que no parágrafo 2º, a hipótese contrária, do teletrabalho se transformar num contrato presencial. No primeiro parágrafo, é exigido pelo legislador o comum acordo, o mútuo consentimento. Tanto o empregado quanto o empregador têm que estar dispostos a transformar esse contrato presencial em telecontrato. Onde está o erro nessa questão, ou pelo menos uma imprecisão do legislador? Ele transcreveu uma parte do artigo 468 da CLT, quando trata das alterações contratuais, mas não exigiu que para a regular e válida celebração do aditivo, que é uma exigência também do artigo 75C, não seja provocado prejuízo ao trabalhador. Temos que analisar que isso pode dar margem, pois há uma colisão de regras, o artigo 75C, parágrafo 1º, e o artigo 468. Por fim, no que diz respeito ao parágrafo 2º, da transferência do teletrabalhador para trabalhador presencial, aqui a alteração é unilateral, ou seja, não precisa contar com a anuência do trabalhador, desde que seja comunicado com antecedência de 15 dias. Aqui, o legislador foi mais além ainda do que no parágrafo anterior, não exigiu o consentimento do trabalhador e deu no máximo um prazo para que ele se adaptasse. Aqui parece que o conflito com o artigo 468 e com os princípios de direito do trabalho é muito maior. Ou seja, tanto o parágrafo 1º quanto o parágrafo 2º poderão dar margem a uma série de demandas e litígios em função da contrariedade com as regras gerais e o princípio protetivo. Por enquanto, o que eu tinha era isso. Em breve voltaremos com o comentário complementar dos artigos 75D e 75E. Muito obrigado, até a próxima.